Posso tirar, né? Pode tirar? Oi, gente. Acho que não tá ligado, peraí. Agora tá. Boa noite a todos. Todos bem? Felizes de estarem aqui? Espero que sim, eu tô. Que bom, né? Que a gente está aqui hoje, estamos bem, né? Podíamos estar em tantos outros lugares de ilusões, ou não poder estar aqui apesar de desejar estar, né? E que bom, tem gente me assistindo pela internet. Então, para todos que estão me assistindo pela internet, um grande beijo, que bom que você está aí também, né? É uma alegria estarmos juntos. Para quem está aqui presente, se alguém está vindo pela primeira vez na casa? Primeira vez, linda, maravilhosa. Você, primeira vez? Primeira vez. Vocês já conhecem a doutrina espírita? Estão começando a conhecer agora, é isso? Tem um monte de dúvida ainda, né? Me interrompam, tá? Se sentirem necessidade de perguntar alguma coisa, pode me interromper, pode perguntar. Os veteranos universitários também podem me interromper. A minha amiga veterana pode me interromper. Se eu vou saber responder, isso é outros 500, né? Se eu não souber, a gente procura junto depois, eu garanto, tá? O importante é estarmos caminhando juntos. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. E hoje eu vim trazer um tema que é um pouco esquisitinho, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu vou fazer propaganda do canal, tá? Da USE, da União das Sociedades Espíritas de Sorocaba e Região, intermunicipal. A gente está lá na USE com um programa chamado Encontro com Jesus. Acontece quartas-feiras alternadas, então essa quarta não tem, porque teve semana passada, vai ter na próxima. Então vocês procurem lá no YouTube e no Facebook também tem. USE Intermunicipal de Sorocaba, vocês vão ver lá o programa Encontro com Jesus. É muito legal porque esse programa ele tem por objetivo, né? A gente estudar o Velho e o Novo Testamento. Porque quem diz que espírita não estuda o Velho Testamento e o Novo Testamento? Não é? Começa por aí. Eu enfrentei uma situação uma vez, eu trabalhei muito tempo como evangelizadora de crianças e jovens, aí teve uma situação que nós fomos trabalhar as bem-aventuranças, e aí o pessoal falou, não, mas pega só as que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, mas por quê? Por quê? Né? A gente precisa trabalhar as bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus, de João, né? Que elas estão lá completinhas. Porque Kardec, ele não veio trazer uma coisa nova, ele veio iluminar as ideias à luz do conhecimento da reencarnação. Então agora que a gente conhece reencarnação, minha condição de espírito, eu tenho que voltar lá para o Velho Testamento e para o Novo Testamento e me debruçar sobre eles com um novo entendimento. Eu preciso fazer isso, né? Inclusive, Emmanuel, questionado pelo Chico, no livro Consolador, sobre a importância do Velho Testamento, ele disse assim, o Velho Testamento é para o homem assim como a fundação é para o edifício que conduz o homem a Deus. Imaginem um edifício sem fundação. Para em pé? Para em pé. Então, nesse programa Encontro com Jesus, a gente começou trabalhando os 4 evangelhos, a gente está no Evangelho de Mateus, só que a gente teve que voltar e transitar no Velho Testamento já logo no começo, porque o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus é genealogia de Jesus. Aí vem lá Abraão, Isaac, Jacó, quem que era essa gentarada toda, né? Vamos voltar lá para o Velho Testamento, descobrir quem eram essas pessoas. Qual a importância, qual a contribuição dessas pessoas para o entendimento da mensagem de Jesus depois. Porque muitas vezes depois a gente olha no Evangelho de Mateus e ele fala, como já dizia o apóstolo, como já referia a profecia. Aí você fica assim, que apóstolo, que profecia, que, né, a gente fica meio perdido. Quando? O profeta disse, onde, né? E na verdade Mateus vem reafirmando no Evangelho dele inteiro a condição crística de Jesus a partir desses sinais do passado que estão no Velho Testamento. Então a gente precisa sim estudar. Então dê uma passadinha no canal, tá?
tá? Inclusive a palestra de hoje, essa proposta de reflexão, foi também objeto de estudo no encontro com Jesus da quarta-feira passada. Tá bom? Vocês já viram o tema? Vocês chegaram a ter acesso ao tema de hoje? Não? Vocês tiveram? É Judas Iscariotes. Nós vamos refletir hoje sobre o que é que nós aprendemos com Judas Iscariotes. E aí, gente? O que vocês se lembram sobre o Judas? Pode falar, participem. Traiu Jesus. Traiu Jesus. Primeira coisa, então, traidor. Danado, né? O que mais? Era um apóstolo, um dos 12 apóstolos. Aliás, vocês já ouviram falar do... aquele um que era coletor de impostos? Como que era o nome dele? Zaqueu. Zaqueu, ele, depois que Judas se suicida, Zaqueu assume a posição de Judas junto dos apóstolos. Né? Só que ele assume como 13º apóstolo, não como o lugar do Judas, não. O lugar do Judas ficou guardado. Interessante, né? Zaqueu, que era aquele homem baixinho, que era coletor de impostos, para ele ver Jesus passando, ele teve que subir no sicômoro, né? Que era aquela árvore, porque ele não enxergava Jesus passando na multidão. Aí ele teve que subir, enxergou Jesus. E aí depois ele teve uma conversa com Jesus, né? E falou, olha, Senhor, eu faço de tudo para ajudar as pessoas. Onde eu sei que tem fome, eu vou lá e dou uma ajudada. Eu emprego muitas famílias. Aí ele vira e fala, desce desse sicômoro e me segue, porque hoje vai ter uma festa na sua casa. E aí muito bonita a história, eu não vou entrar na história de Zaqueu agora. Mas ele é o 13º, não é o 12º. 12º é Judas, cujo lugarzinho ficou bem guardadinho. O que mais que vocês lembram do Judas? Do boneco que a gente malha de vez em quando. Né? Um bonequinho que a gente andou malhando há algum tempo, né? Que virou brincadeira, acabou ao longo dos anos, dos séculos, né? A gente perdendo um pouco a ideia do que seria, né? Qual o papel deste apóstolo, né? Vocês lembram de mais alguma coisa? Mais alguma coisa vocês lembram de Judas? É bem isso mesmo. As informações que a gente tem são bem poucas e ruins, exceto trazidas pela doutrina espírita. Olha que bênção. Na poesia de Humberto de Campos, a gente encontra em 2 livros a menção sobre a história de Judas. Um dos livros é o Boa Nova, vocês já viram? Conhecem esse livro? Ó? Aliás, de cabeceira, tá? É para ter na cama para a gente refletir uma lição por noite e depois repetir a hora que acaba. Boa Nova, psicografia do Chico Xavier. E o outro é Crônicas de Além Túmulo, também do Humberto de Campos, também psicografia do Chico. Né? E aí a gente tem então um pouco mais de acesso à história de Judas. Porque a gente começa a se perguntar assim, vocês já tiveram ou fizeram uma má escolha de amizade? Quem aqui já escolheu uma amizade e falou, escolhi errado? Certo? Será que Jesus faz isso? Será que Jesus falou assim, escolhi o Judas, ai que mancada, né? Escolhi errado. Até porque, gente, quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando nem de um espírito puro, tá? Vocês sabiam disso? Não vamos falar de escala espírita, né? Porque nós vamos entrar na escala espírita depois. Livro dos Espíritos, a gente tem ali uma classificação da ordem evolucional dos espíritos para a gente poder se identificar, porque senão a gente fica iludido, achando que já é espírito de luz, né? Aí a gente começa a ler lá e fala, vixe, começa a ler no mediano, já se identifica, começa a ir para os infelizes, nossa senhora, aí a gente já tem uma noçãozinha de realidade, né? Lá na escala espírita, ele fala dos espíritos infelizes, os medianos, os espíritos puros. Jesus não está nem nessa escala do puro mais, tá? Jesus já está na escala dos espíritos crísticos. A diferença é que um espírito puro, como por exemplo Alcione, do livro Renúncia, quem não leu, leia. Aliás, tem uma excelente
radionovela, que está no Spotify, que é do livro Renúncia, que foi gravada pelo seu Gastão. Lembra, amiga, do seu Gastão? Um saudoso amigo nosso, já desencarnou, está gravando uma radionovela no mundo espiritual agora, né? A gente espera ouvir uma. E o seu Gastão gravou num trabalho que foi desenvolvido pela Rádio Boa Nova, em Sorocaba, que, aliás, ele era um trabalhador extremamente engajado, né? Este livro maravilhoso, ele conta a história da Alcione, que já estava em outro planeta, não era mais aqui, era outra esfera, não precisava encarnar na Terra mais e passar por toda essa turbulência, mas escolheu vir para a Terra por amor a um espírito que estava encarnando aqui. E foi advertida: Alcione, veja bem, tá tudo andando bem, e se estragar, né, não? Você vai descer lá na Terra, vai que dá errado, né? Mas o amor foi maior e ela decidiu vir para cá. E deu tudo certo, eu não vou dar spoiler. Depois vocês leiam o livro, chama Renúncia, ou então assistam a radionovela do seu Gastão, que está lá no Spotify como Renúncia também, tá? Bem, espírito puro, corre o risco de falir aqui e ter que reorganizar algumas coisas? Sim, corri. E aí, eu vou fazer até um parênteses, eu ia colocar um pouquinho mais para frente, mas eu vou fazer um parênteses sobre reorganizar. Porque fica meio estranho, né? A gente vai ver aqui depois no Crônicas que Judas, ele precisou se arrepender do que ele fez e reorganizar. E ele passou séculos encarnando em situações muito complexas aqui na Terra, tá? A última dele, derradeira, eu já falo para vocês. Mas fica parecendo assim, né? Ah, será que Jesus estava lá assim, peraí, deixa eu ver se o Judas já sofreu bastante. Ah, não, um pouco mais. Sofre mais, não é, né? Com certeza não é isso. Como é que a gente deve entender, então, esse reorganizar, né? Porque às vezes o espírito puro vem, precisa se reorganizar, porque ele dá uma estragadinha. Eu empresto a minha casa para você. Vou viajar, empresto a minha casa para você usar a minha casa para fazer a sua festa de aniversário. Você fica super feliz, vai e usa a minha casa, linda, maravilhosa. Quando eu volto, vou pegar a chave com você e eu, né, pego a chave com você, você fala muito obrigada pela casa. Eu, de nada, né? Só que na hora que eu entro na casa, a casa está destruída. Sujeira, bagunça, coisa quebrada. Aí eu procuro você. E eu falo assim: poxa vida, eu te emprestei minha casa com tanto carinho, né? Olha o estado que você me devolveu, né? O que a consciência diz? Basta vocês falarem para mim: ah, é verdade. Desculpa aí, tá bom? Tchau. Basta? Não dá, né? O que vocês têm que fazer? Ir lá arrumar. Botar em ordem de novo como você pegou. Não é assim? A consciência mínima chama a gente para isso. Isso é o que a gente faz quando a gente passa da fase do arrependimento. Isso está lá no livro Céu e Inferno, né, gente? Naquele trechinho que chama Código Penal da Vida Futura. Eu passo pelo arrependimento, depois eu vou para a expiação. Nesse processo eu reorganizo. E muitas vezes eu preciso passar por uma expiação dolorosa. Eu preciso ir viver o papel da vítima para que eu cele derradeiramente na minha consciência o aprendizado do que eu não devo mais repetir. Porque é muito fácil dizer que eu entendo a sua dor sem ter sentido. Mas depois que eu já tive a consciência de reorganizar, já tive a consciência de me arrepender, muitas vezes eu, como espírito, peço uma existência onde eu saio do papel do algoz para o papel da vítima, revivendo a mesma dor que eu provoquei. Porque aquela experiência consolida finalmente o meu aprendizado. Então, feito esse adendo, voltemos para a situação crística que a gente estava falando de Jesus. Jesus já é um outro nível, uma outra escala evolucional.
É uma escala de espíritos que, segundo a Revista Espírita de 1862, não está mais em risco de falir. Pode encarnar em qualquer planeta, não tem mais risco de falir. Mas, Juliana, de onde você tirou a ideia de que Jesus era um espírito crístico? Não é minha ideia, tá? É informação de Emmanuel. Está no livro A Caminho da Luz, onde nos primeiros capítulos Emmanuel nos traz a informação de que Jesus participou de toda a formação do globo terrestre, com um grupo de espíritos crísticos sob seu comando, para a formação das mínimas estruturas deste planeta para nos acolher. É um espírito co-criador com Deus, não que nós não sejamos, mas ele é a um nível planetário. E ontem mesmo eu estava lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, e no capítulo 2 estava falando exatamente sobre os outros mundos habitados, sobre constelações e espíritos crísticos que cuidam de constelações nesse universo infinito. Então, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de um espírito que não tem risco de falir. O nível evolucional dele não dá para comparar com qualquer um de nós. Aliás, uma vez eu fiquei muito intrigada, não sei se vocês já ficaram intrigados com isso também, com a questão do livre-arbítrio. Vocês já se perguntaram até onde vai o livre-arbítrio de vocês? Já se perguntaram? Porque a gente fica assim, né? Ai, nossa, tudo parece que é a gente que está no controle, né? Ah, eu escolhi essa pessoa, fui eu que escolhi esse emprego, fui eu que fiz aquilo ali, tudo sou eu que estou fazendo. Será? Fui dar uma estudadinha porque eu fiquei incomodada com o Emmanuel e o Chico Xavier. Até chamei os dois na chincha para ter uma conversa comigo. De vez em quando eu chamo esses espíritos, porque, né, falta aqui discernimento nessa mente. Chamei eles e falei assim, viu, que história é essa de vocês saberem quem é que ia ganhar a Copa do Mundo? Porque vocês vejam bem, de onde que a Juliana está tirando isso? Chico Xavier perguntou uma vez para o seu mentor espiritual Emmanuel, assim, Emmanuel, dá para dizer mais ou menos quando eu vou desencarnar? O Emmanuel falou assim, olha, Chico, mais ou menos não dá, mas eu te garanto uma coisa, você vai desencarnar quando o Brasil inteiro estiver feliz. Vocês se lembram disso? Quando o Brasil inteiro estiver feliz. Aí o Chico desencarnou quando? Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Aí eu falei, marmelada, né? Porque isso aí foi falado anos antes. Eu falei, marmelada, Emmanuel? Como assim? Né? Todo mundo já sabia quem ia ganhar a Copa do Mundo anos antes. Que desaforo é esse, né? Eu falei, não, eu vou estudar esse negócio de livre-arbítrio. E aí eu fui estudar. Peguei bastante material, vários, né? Cheguei à seguinte conclusão. Livre-arbítrio mesmo, e isso está lá no Livro dos Espíritos, nós temos nas escolhas de ordem moral. Nas demais escolhas, a grande maioria das vezes, nós temos um planejamento pré-feito, do qual muitas vezes a gente tenta escapar sem sucesso. Tá? Então, assim, aí eu descobri mais uma coisa. Eu descobri que espíritos com altíssimo grau de elevação conseguem antecipar, não é que é marmelada, não está falando. Ele não está falando assim, vai ser assim. Mas ele antecipa. Vocês já viram cálculos de probabilidade? Então, agora você imagina um espírito crístico fazendo cálculo de probabilidade, né? Um cara que é capaz de fazer um planeta fazendo um cálculo de probabilidade. Eu descobri que grupos medianos no mundo espiritual são capazes de antecipar eventos que vão acontecer ainda num lastro de 1000 anos. A capacidade deles, intelectual, de previsibilidade e probabilidade, alcança medianos, hein? Fatos que vão acontecer em 1000 anos.
Então dava para saber quem ia ganhar a Copa mesmo, né, gente? Pode falar. Nossa, é engraçado. Como é que eles estão fazendo um filme que está acontecendo aqui, já fazendo esse filme antes, e já está acontecendo agora. Vários trabalhos. O desenho dos Simpsons também é um, né? Você já viu o desenho? Parece que os Simpsons previu 20, 30 anos, né? Mas é interessante, gente, porque eu acho que existe, né? Eu acho não, existe, a gente sabe disso, através do livro A Gênese, da codificação. Depois vocês dêem uma olhadinha lá em fluidos, matéria mental, depois vocês peguem mecanismos da mediunidade, deem uma olhada no capítulo 1º e 2º do mecanismo da mediunidade, vocês vão ver lá a questão do campo mental que nós formamos, né? Ao ponto de como se fosse um hálito mental. Tem aparência, cor, formato, vibração, que nos define a partir do conjunto natural de nossos pensamentos e sentimentos. Agora, existe também um hálito mental da Terra. Porque, gente, quando a gente fala, né, de resgate, então arrependimento e vir aqui resgatar, né? Ele fala disso, né? Mundo de expiações e provas, então vou passar por uma expiação. Quando a gente fala disso, a gente fica pensando só na individualidade, mas não, viu? Não. Nós também temos resgates de coletividades. Por quê? Porque aquele erro cometido por um grupo de espíritos num determinado tempo de vivência terrena deixa marcas no ambiente espiritual que vai precisar arrumar. Aliás, eu fico me perguntando quando é que nós vamos arrumar os nossos equívocos com a escravidão, que foi muito explorada no Brasil, não é mesmo? Nós vamos precisar arrumar isso como coletividade. Então isso tudo fica meio que plasmado neste ambiente fluídico. E é natural que espíritos com um pouco mais de sensibilidade captem uma ou outra informação. E espíritos com grande avanço espiritual não só captem uma ou outra informação, como também conseguem projetar eventos futuros a partir de uma probabilidade baseada nesse conjunto de pessoas e de fatos que se impregnam nesse fluido cósmico universal. Conseguiram entender? É um pouco complexa a matéria, mas é legal, bem legal da gente entender. Por quê? Porque isso tudo nós vivemos sem nem pensar. Muitas vezes vivemos sem nem pensar. Então, voltando em Judas, Jesus ele não tinha a menor dúvida de que Judas era o apóstolo certo para ele chamar para o seu grupo. Em nenhum momento ele se arrependeu de ter chamado Judas, gente. Nós fazemos planos para férias de fim de ano, para ir para Ubatuba, passar 5 dias, né? Ainda dá errado. Jesus tem plano crístico, gente. O plano de Jesus é para centenas e milhares de anos. Ele não faz um plano para o fim do ano, né? A vinda de Jesus para trazer a segunda revelação, que é a lei de amor, estava marcada nos primórdios da fundação do planeta. Então toda essa organização, que muitas vezes a nossa cabecinha pequenininha não dá para entender, ela é perfeita sob o prisma do olhar de um espírito crístico, ok? Então não tinha nada errado com Judas. Judas era um espírito que foi escolhido por Jesus e que Jesus já sabia das probabilidades do comportamento dele. Olha que interessante. Emmanuel já nos dá um sinal no livro Há 2000 anos. Ele define no livro Há 2000 anos Judas com a seguinte característica de personalidade: um homem de natureza mesquinha, ávido por dinheiro e poder, responsável pela coleta de esmolas do grupo, prática comum aos pregadores da época a fim de custear as viagens. É muito interessante que nessa natureza mais apegada à materialidade que Judas tinha,
Jesus ainda tem uma grande misericórdia e coloca ele para ser o tesoureiro, né? Aliás, o tesoureiro da esmola, né? Para trazer para ele a experiência encarnatória de manejar as posses materiais num único objetivo: o bem de toda a humanidade e não o interesse próprio. Então ele vem, Jesus sabia das probabilidades, ele não estava fadado ao insucesso, porque o que eu falei sobre o livre-arbítrio? Que nós temos livre-arbítrio para as escolhas de ordem moral. Então Judas, quando ele escolhe trair, entre aspas, e eu vou falar o porquê entre aspas, quando ele escolhe trair Jesus, ele faz uma escolha de ordem moral. Ele podia ter escolhido diferente? Podia. Porque ninguém planeja uma reencarnação para dar errado. Ok? Mas as probabilidades já eram previstas. E ainda assim, na misericórdia de Jesus, ele vem e traz uma experiência onde ele promove Judas num novo movimento. Mas ele não aguenta. A gente vê lá na poesia de Humberto de Campos, no capítulo 24 do livro Boa Nova, um momento em que logo que Jesus chega em Jerusalém, o povo batendo palma, ele chega em cima do burrinho, lembram disso? Aí o que acontece? Tiago e Judas, olha que bonito, né? Caminhavam lado a lado por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. E aí começa Judas a conversar com Tiago e dizer assim: Tiago, você não acha que Jesus é muito simples, é muito calminho, para a gente mudar essa galera toda, não? Você não acha que a gente precisava dar uma mãozinha para Jesus? Né? Olha só, né? Judas, ele não tinha dimensão, ele não tinha ideia da dimensão espiritual do Messias. Ele não tinha ideia disso. Ele achava que Jesus era muito humilde, muito manso, e que o povo hebreu esperava uma mão forte, e de preferência, que essa mão forte operasse junto às autoridades romanas, junto às autoridades eclesiásticas, cujo poder se confundia com o poder administrativo do Estado, naquela época. Né? Então, ele entendia que Jesus podia ter toda a razão e realmente ser o Messias, mas ele só conseguiria trazer o tão esperado reino de Deus para a terra, realizando as profecias para o povo hebreu, se ele engendrasse mão forte e poder nas autoridades do mundo. Mas o que o Judas entendia? Que Jesus era manso demais para isso. Então, o que ele quis fazer? Dar uma mãozinha. Por isso que eu falei que não é um traidor, né? Um traidor entre aspas, porque na verdade, Judas amava Jesus, como todos os outros apóstolos. Aliás, eu fico imaginando e pensando, será que dava para não amar Jesus? Todas as menções, depois vocês leiam esse livro Boa Nova, tem a história de Maria de Magdala aqui, tem a história de Joana de Cusa. É sensacional, a gente começa a ler e começa a sentir pela poesia de Humberto de Campos o magnetismo da presença de Jesus. A gente fala de aura, de hálito mental do Espírito. Dá para imaginar o hálito mental de Jesus? O Chico Xavier disse que o pessoal, quando ele estava encarnado, o pessoal ia lá visitar, meia hora antes de chegar na cidade, o povo começava a chorar. Diz que saía daqui pensando o que ia perguntar para o Chico. Quando chegava lá, já esquecia tudo, só chegava a chorar, abraçava o Chico, e foi embora. Né? Tamanha era a vibração que esse espírito tinha. Imaginem Jesus. Dá para conviver todos estes anos comendo com Jesus, dividindo suas dores, dividindo suas ansiedades, seus medos, dividindo a sua família,
dividindo as coisas mais caras da sua vida, dividindo os seus medos e encontrando consolo em Jesus e não amar Ele? Impossível. Impossível. Então Judas amava profundamente Jesus. Tanto amava Jesus profundamente que, acreditando que entregando Jesus às autoridades eclesiásticas sacerdotais por 30 moedas, ele alcançaria um cargo de poder político para posteriormente libertar Jesus. Mas quando ele foi exigir o cargo, negaram o cargo para ele. Revoltado, ele joga no templo as 30 moedas, que aliás tem toda uma simbologia que a gente estuda pelos historiadores do Velho Testamento e do Novo Testamento, que existia uma profecia de que onde o traidor do Messias, morresse, ali operasse a traição, ali aquela terra seria uma terra de morte, onde nada vivo ali estaria, né? E aí aquelas moedas que os sacerdotes entenderam que foram amaldiçoadas, porque foram entregues por traição, eles não queriam mais aquelas 30 moedas, pegaram as moedas e compraram um terreno que foi destinado a enterrar corpos de peregrinos, de gentios, pessoas que viajavam para lá para participar das festas de Páscoa e não eram da comunidade e morriam ali, enterravam lá. Então ficou aquele simbolismo, representando nada na terra do traidor terá vida. Interessante, né? Mas, olha só, ele joga as moedas, sai desarvorado, enxerga o Cristo sendo crucificado, humilhado, maltratado, flagelado, e a dor que ele experimenta do arrependimento, de não ter tido noção de entender a profundidade do que era o reino de Deus prometido por Jesus, de não ter percebido a ignorância das suas escolhas, de achar que o poder dos homens é capaz de se impor ao poder divino. Essa ilusão da qual ele se tomou conta, ele deu conta, fez com que ele entrasse numa dor tão profunda, que ele se suicidou. Algumas tradições dizem que foi cortando o pescoço, outras enforcado. O método pouco importa. O que importa é que de fato ele se suicidou, tamanha era a dor do arrependimento que ele carregava. Humberto de Campos, no mundo espiritual, encontra Judas nas proximidades da festa de Páscoa. E ele relata esse encontro no livro Crônicas de Além Túmulo. Ele encontra Judas à distância, um homem sentado ali nas proximidades de Cafarnaum. E ele olha e uma voz lhe vem e diz: sabe quem é aquele homem? É Judas. E ele, como um repórter que ainda não tinha perdido o hábito de questionar as pessoas, foi até Judas e perguntou: é verdade que você é Judas Iscariotes? Ele: sim, sou eu, Judas Iscariotes. E aí eles tecem um diálogo muito interessante, que eu trouxe 3 parágrafos para vocês. Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham um pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Esse é um trecho que eu quis trazer. Porque Judas... Foi muito interessante, eu vou até fazer uma pausa para contar isso aqui. Eu estava ali me preparando, adoro me preparar antes das palestras, porque espiritualidade me dá cada spoiler, vocês não têm noção. A maravilha, né? E aqui, então, temos spoiler danado aqui nessa salinha, viu? Eu falo pro pessoal, eu sempre chego antes que eu tenho que sentar nessa salinha, né? Eu estava sentada ali, vibrando, fazendo a prece, me preparando para aqui, né? Pra gente conversar. E, de repente, eu tentando sentir, conectar com Jesus e com esse espírito tão querido que é o Judas, que é um irmão nosso, que passou por tantas... Imagine a dor que ele carregou, né? E aí, de repente, eu vejo uma criança de aproximadamente uns 10 anos, 8, 10 anos de idade,
pequeno ao lado de Jesus e ele pulando como quem vê um brinquedo e quer ir atrás daquele brinquedo e Jesus segurando a mão dessa criança. Desculpa, me emocionei. Eu acho que Jesus olha para cada um de nós como crianças. Eu não tenho dúvidas disso, na verdade, né? O apóstolo João nos fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, quando ele, no capítulo Deixai vir as minhas criancinhas, né? João fala da criança espiritual, não da infância física, mas da infância espiritual. E quando eu vi essa cena, eu me emocionei porque pensei, Jesus ama Judas. E a cada um de nós, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos vícios, apesar da nossa ignorância ainda, como crianças, que Ele segura pacientemente a mão, que Ele orienta, que Ele entende. Não há julgamento. É amor, né? Aquele amor que cuida, que entende, que protege. Então Judas, o relacionamento que ele tinha com Jesus era esse, né? É um relacionamento daquele que ama, mas ainda é criança. Faz umas bobagens danadas, né? E Jesus olha para ele como aquele que conduz, como o pastor das ovelhas. E ele socorre. E ele foi socorrer a Judas, né? E aí, ele volta Judas para a terra, sempre quando é época, perto da época de Páscoa, para poder refletir sobre a sua jornada espiritual. Eu fico imaginando o peso que esse espírito talvez nem carregue mais, porque segundo Humberto de Campos ele estava muito sereno, um espírito muito amoroso, a vibração dele era muito doce, né? Mas como não deve ser ruim, né? Ver a nossa ignorância a respeito das questões dele, porque Humberto de Campos pergunta para ele, né? Ô Judas, era isso mesmo que relatam? Você traiu mesmo Jesus? E aí ele fala que, a grosso modo sim, mas as intrincadas relações políticas foram pouco exploradas para esclarecer o que de fato aconteceu entre ele e Jesus. Então eu fico pensando, né, época de Páscoa, eu daqui para frente vou orar por este espírito e dizer para ele, tô contigo, porque eu sei que eu faço bobagem pior, né? E agora ele já está evoluído. Aí, tem um outro trecho que eu trouxe da conversa, em que ele relata que ele encarnou, ele traz assim, ó, depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório. Lembra que eu falei? Então, arrependimento e expiação. Séculos de sofrimento expiatório da minha falta, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Então, o que ele está trazendo para a gente de informação? Depois que ele se suicida, ele se reorganiza, ele reencarna e ele passa a seguir, ele passa a ser um adepto da doutrina de Jesus em outras encarnações. E por séculos ele passa por suplícios, e resgatando ali aquele momento dele com Jesus. Então ele deve ter sido flagelado como um seguidor de Jesus ali após o desencarne dele, muitas e muitas vezes. E aí ele fala que o derradeiro momento em que ele não precisava mais, que ele fechou o ciclo de expiações, agora ele não precisa mais nem encarnar na Terra, se deu no século XV. Ele fala assim, ó, vítima da felonia e da traição, deixei na Terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Não era Jesus lá do alto olhando para ele, falando, peraí, deixa eu ver se ele espiou o suficiente, ainda não, sofre mais um pouquinho. Era a reorganização da própria consciência dele. Dizem, os estudiosos da doutrina, que a última existência dele, quando ele fala aqui do século XV, foi como Joana d'Arc.
que então ele encarna e passa por uma série de traições e perseguições, mas ele desencarna. Eu fiquei imaginando o seguinte, porque ele fala isso claramente aqui, tá? Ele fala assim, ó. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltaram, com resignação e piedade aos meus verdugos. Quando ele entendeu a transitoriedade da vida física, entendeu que os relacionamentos de espírito a espírito, de alma a alma, valiam muito mais do que qualquer bem atinente à materialidade, que é transitória, ele fechou o ciclo. É quando ele perdoou, mesmo sendo vítima. Gente, alguém aqui está passando atualmente, ou já passou, uma situação de ter sido injustiçado? É mais fácil a gente perguntar quem não, né? No mundo de expiações e provas. E aí a gente se pergunta, como é que eu lidei com esta situação? Porque o que o Judas está trazendo é que ele fecha o ciclo de expiação quando ele perdoa. E não era uma infâmia justa. Porque quando a gente já errou, já estragou, e alguém nos acusa, está estragado mesmo, foi a gente que fez, tem mais que reconhecer, né? Agora, quando a pessoa é injustiçada, e ela consegue perdoar, ela consegue entender, porque ela se desprende de tudo que diz respeito à materialidade. A imagem, a reputação, aquilo que é justiça diante dos homens, mas não é diante de Deus. Quando ela realmente se entrega para que a justiça de Deus se opere, ela fecha o ciclo. E foi o que aconteceu com ele. E aí aqui uma pausa para nós refletirmos, né? Porque quantas vezes a gente meteu paulada no boneco do Judas, né? E será que diante das aflições que nos foram infligidas, até hoje, as injustas, tá? Será que eu já me arrependi dos meus erros e consegui perdoar quem errou comigo? Porque Judas carrega a pecha de traidor de Jesus. Mas ele se arrependeu logo em seguida. E logo em seguida iniciou um movimento de reorganização. Bem, eu sei que o Giló é amargo, né? Continuemos. Último trechinho. Suas limitações morais levaram-no a revoltar-se contra o pacifismo do mestre. Entregou-o inocentemente às autoridades farisaicas a fim de instigar a revolta popular armada contra o governo herodiano. Olha o alvo dele. Vassalo dos romanos. E aí ele começa assim. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Olha isso. Ele era um apaixonado pelas ideias de transformação social que Jesus trazia como resultado do reino de Deus na terra, que se estabelece no coração de cada homem. E não nas coisas transitórias do mundo. Mas ele não entendeu isso. E ele era um apaixonado por essas ideias. E de tanto amor que ele tinha pela ideia, acabou sacrificando o próprio fundador. Isso me fez pensar, e eu vou compartilhar com vocês para a gente encerrar, o quanto a gente precisa estar atento para não ser um apaixonado pelas ideias e estragar o fundo, que é o mais importante, o alvo, né? Aquilo que é a fundação. Eu sou uma pessoa que tenho horror ao machismo. Não é um machismo escancarado, porque esse já está até fora de moda, né? O homem manda, a mulher obedece. Não é esse não, gente. É aquele machismo estrutural, sabe?
aquele que vem nas bases e que a gente às vezes não percebe, que muitas vezes nós mulheres operamos nele. Porque ele é institucional, ele vem das nossas criações, da educação social e coletiva que nós recebemos ao longo dos séculos. E que nós estamos enfrentando agora novas ideias. Porque as gerações novas vêm recheadas de, peraí, isso aí está errado, né? Então eu sempre fui uma combatente dessas desigualdades, né? Desigualdades entre homem e mulher, desigualdades entre pessoas com as suas escolhas sexuais, entre raças, credos, etc. Eu sempre fui uma grande combatente dessas desigualdades. Mas estudando Judas, eu já me peguei fazendo bobagem. Eu vou compartilhar com vocês. Nessa ideia de não querer, não concordar com o machismo especificamente, eu já perdi amizade com colegas machistas. E olha que interessante, colegas que nem sequer se identificavam como machistas, porque não percebiam. Aquilo era estrutural, era uma coisa que ele aprendeu na sua formação. É aquilo que a sociedade empurrou. Não foi questionado. E agora está tão na base que a gente vai levar um tempo, algumas gerações para reorganizar. E eu não quis mais a companhia dele. Mas depois eu fiquei me perguntando, quando eu li Judas, essa história de Judas, eu me perguntei, peraí, por que eu combato o machismo? Porque eu luto pela igualdade. Porque eu luto pelas relações fraternas e solidárias. Ora, o fundador, né, a fundação do combate ao machismo é a fraternidade, é a igualdade. E se eu abandono meu amigo porque ele pensa diferente de mim, que igualdade e fraternidade eu estou alimentando? Percebem como é muito sutil? É tão sutil que se a gente não for inspirado por espíritos como Judas, que Jesus pensou lá 2000 anos atrás para que a gente pudesse refletir sobre ele hoje, a gente cai também. Então assim, Juliana, mas então qual é que é, né? A base não é que eu tenha fraternidade, solidariedade, respeite o outro. Ele tem que ser tão igual quanto a mim, ele tem tanto direito quanto eu, inclusive de pensar diferente de mim. Então a mim me compete alimentar a nossa amizade no princípio puro do amor e do respeito, da fraternidade e da solidariedade. Porque cedo ou tarde este espírito transformará seus pensamentos, mas não será pela força do mundo, como também se iludiu Judas, mas pela força do amor, como ensinou Jesus. Era isso que eu queria trazer para hoje. Espero que Judas nos inspire e que todas as vezes que nós comemorarmos a Páscoa de Jesus, que a gente se lembre do compromisso com o fundador da lei de amor na Terra. Muito obrigada.